Nesta terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou que o Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil registrou um crescimento de 1,4% no segundo trimestre de 2024, em comparação com o trimestre anterior. Esse resultado marca o 12º trimestre consecutivo de expansão econômica no país. Sobre o assunto, nossa reportagem falou com o professor e economista Moacir Bertassi. Até é interessante esse assunto, é um assunto complicado e difícil até para a população entender, né? Principalmente para a nossa região, porque nós temos aí as intempéries que estão matando, né? Está complicado, o Brasil passa por um momento dificílimo, né? Eu sempre digo que esse sim vai ser o nosso desafio derradeiro, que é as intempéries, que é o clima. Esse problema é seríssimo, está afetando a indústria cítrica, está afetando a indústria de grãos, está afetando toda a indústria agropecuária, né? Então, quando a gente olha para Matão, essa situação nós não está tendo um reflexo muito grande. Por quê? Porque o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele agrega tudo aquilo que nós temos no Brasil, tudo aquilo que se produz de riqueza no país. Então, nós temos sempre que fazer uma análise macro, que é a análise total, e análise micro. A análise microambiental ou microeconômica, nós vamos analisar os setores. Na análise macroambiental ou macroeconômica, nós vamos analisar o Brasil como um todo. O Brasil, nesse último trimestre, cresceu 1,8%, já tinha crescido no primeiro trimestre 1%. No ano, nos últimos 12 meses, cresceu 2,5%, mas puxado pelo quê? Puxado pela indústria, puxado pelo comércio, principalmente, pelos serviços, né? Pelos serviços no geral. Então, nós estamos vendo aí, Beto, é uma recuperação pós-pandêmica. A pandemia derrubou demais o setor de serviço, né? O setor de serviço foi o mais prejudicado durante a pandemia. Então, nós estamos vendo aí uma recuperação legal da pandemia, sim, puxado pelo consumo, tá? A população voltou a consumir. Então, significa que nós temos uma situação macroeconômica muito sustentada, né? Agora, se nós analisarmos somente a agropecuária, aí sim nós temos um problema seríssimo, que é o problema ambiental, que é o problema climático, está trazendo perdas de safra, está trazendo comprometimento na safra. Então, é uma situação, assim, quando o brasileiro, principalmente o matonense, olha e fala, mas não está crescendo, realmente porque nós estamos na nossa visão micro, que nós vivemos da agropecuária na nossa região, principalmente Matão. Matão é o país, é a cidade do agronegócio. O Brasil é o país da agropecuária. A agropecuária é fortíssima no Brasil, que é um dos itens. Matão é riquíssimo, poderosíssimo no agronegócio. Por quê? Porque nós temos indústrias antes que fazem os insumos, fazem as máquinas e equipamentos, e nós temos indústrias depois, que são as processadoras, né, que são muito fortes. Então, quando afeta a agropecuária, logicamente, afeta toda a cadeia, né? Então, essa situação climática, que Deus faça com que melhore, porque senão toda a cadeia agropecuária Matão vai sofrer com isso. Provavelmente o nosso PIB vai cair, nosso PIB de Matão vai na contramão do país. Quando o PIB do país caiu, o nosso aumentou. Interessante isso, né? Às vezes as pessoas não entendem isso porque nós vivemos a nossa realidade aqui. Então, nesse exato momento, o Brasil está bem, muito bem, graças a Deus, tomara que continue assim, que nós estamos vendo um crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, mais puxado principalmente pelo serviço e pela indústria. A agropecuária não está nesse pacote ainda, mas em função do quê? Do consumo. O consumo aumentou geral. Essa é uma situação que nós estamos analisando em função da recuperação da pandemia. Aquilo que foi perdido lá atrás, nós estamos ganhando agora. Um dos fatores que fizeram com que o PIB aumentasse 2,5% em média, segundo divulgação do IBGE, foi o consumo, que também teve aumento de 5%. Quando se fala em aumento de consumo, fala-se também no aumento da inflação e da taxa Selic. Sobre isso, vejam o que disse o professor Moacir Bertassi. Quando você aumenta o consumo,
aumenta a inflação, porque a tendência é aumentar preço, né? É aquela situação da oferta e da demanda. Quando você tem muita demanda, né, a tendência é que a oferta aumente o valor, o preço. Quando você tem muita oferta e pouca demanda, quer dizer, pouco consumo, a tendência é os preços caírem. Nesse exato momento é que existe a política monetária, que ela vai tentar fazer com que a inflação não aumente. Mas aí vem um grande problema. A política monetária vai utilizar a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a taxa básica de juros do país. Só que nós, vamos pensar como nós, como população, como economia real. A Selic alta, a taxa alta, ela faz com que o consumo caia. Então, a economia real, quando a Selic aumenta, a economia real diminui. Então, nós temos menos consumos, nós temos menos emprego, nós temos uma economia mais com retrocesso. Quando a Selic baixa, né, você tem um aumento do consumo, e esse aumento do consumo melhora a economia real. Só que, assim, a Selic interessa para quem, né? Quando eu ouço muito economista falando, o mercado está falando, existem vários mercados. Nós temos o mercado financeiro, o mercado de capitais, né, e o mercado de economia real, tá? Que é o mercado do consumo, que é o mercado da demanda e da procura. Esse interessa para nós, população. O mercado financeiro e o mercado de capitais interessa para os investidores. Então, quando eu ouço falar, todo mundo torcendo para a Selic aumentar, lógico, quem tem dinheiro investido, muito bom. E quem deve? Horrível. Porque quando você aumenta a Selic, aumenta o endividamento. Para mais de 70% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas. O aumento da Selic vai fazer com que aumente o endividamento. Inclusive o endividamento do país, que o Brasil deve muito. O Brasil, na realidade, paga de juro e rolagem de dívida por ano mais de R$1,5 trilhão de reais. Na opinião do professor, o aumento do PIB tem que ser comemorado, sim. Mas há outros fatores relevantes para que o Brasil cresça ainda mais. O Brasil é a 8ª economia do mundo esse ano aqui. Fantástico, maravilhoso. Mas nós estamos lá atrás no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Algumas regiões do Brasil têm o IDH alto, como o estado de São Paulo, e algumas regiões têm o IDH extremamente baixo, comparado a países africanos mais pobres ainda. Então, quando a gente vê que o bolo, né, isso aí quem usava muito essa frase era o Delfim Neto, vamos fazer o bolo crescer que depois a gente divide as fatias. Né? E nós vimos que o bolo cresceu e a fatia não foi dividida. Entendeu? Então, nós temos um PIB forte, graças a Deus, que cresça mais, mas nós temos que ter uma distribuição melhor. Entendeu? Então, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que envolve educação, saúde e a receita, né, a economia mesmo da população, isso aí tem que ser melhor dividido.